a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada carreira. Inciso 2, os requisitos para investidura nos cargos. Inciso 3, as peculiaridades dos cargos. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 3º. Observado o disposto no caput e incisos deste artigo, a lei disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta, autárquica e fundacional dos três poderes do Estado, visando a reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e carreiras. Artigo 33. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 34. É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo 1º. Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato. Inciso 1, 1.000 a 3.000 filiados, um representante. Inciso 2, de 3.001 a 6.000 filiados, dois representantes. Inciso 3, de 6.001 a 10.000 filiados, três representantes. Inciso 4, acima de 10.000 filiados, quatro representantes. Parágrafo 2º. O Estado procederá ao desconto em folha ou ordem de pagamento de consignações autorizadas pelos servidores públicos civis das administrações direta e indireta, em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades até o 5º dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto. Artigo 35. É estável, após 3 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 36. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial,
e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados com proventos calculados a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Inciso 1. Por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Alínea B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os artigos 40 e 201 da Constituição da República na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em lei complementar os casos de servidores. Inciso 1. Portadores de deficiência. Inciso 2. Que exerçam atividades de risco. Inciso 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, alínea A, deste artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. É vedada, inciso 1, a percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem este artigo e o artigo 40 da Constituição da República, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma prevista nesta Constituição. Inciso 2º. A percepção simultânea dos proventos de aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem este artigo e o artigo 39 desta Constituição, bem como os artigos 40, 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função ou emprego público, ressalvados os cargos acumuláveis, na forma prevista nesta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, inciso 1, ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição da República, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso o servidor estiver aposentado na data do óbito.
Inciso 2. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição da República, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso o servidor estivesse em atividade na data do óbito. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão e aposentadoria para preservar em caráter permanente seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 24, parágrafo 1º. A soma total dos proventos de aposentadoria, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. Lei de iniciativa do governador do Estado poderá instituir regime de previdência complementar para os servidores de que trata este artigo, por intermédio de entidade fechada de previdência complementar de natureza pública, que oferecerá os respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observado, no que couber, o disposto no artigo 202 da Constituição da República. Parágrafo 15. Após a instituição do regime de previdência complementar, a que se refere o parágrafo 14, poderá ser fixado o valor das aposentadorias e pensões, de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição da República. Parágrafo 16. O disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar, mediante sua prévia e expressa opção. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria, previsto no parágrafo 3º deste artigo, serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargo de provimento efetivo sobre a parcela de proventos de aposentadoria e das pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição da República. Parágrafo 19. Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, a contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201
da Constituição da República. Parágrafo 20. O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3A, e no parágrafo 5º, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária. Parágrafo 21. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência para os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Estado e de mais de um órgão ou entidade gestora do respectivo regime, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 39. Parágrafo 22. O órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado contará com um colegiado com participação paritária de representantes e de servidores dos poderes do Estado, ao qual caberá acompanhar e fiscalizar a administração do regime, na forma do regulamento. Parágrafo 23. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos do Tesouro, o Estado poderá constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. Parágrafo 24. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito, na forma da lei. Parágrafo 25. Para efeito de aposentadoria, é assegurado contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente pelos critérios estabelecidos em lei.